de lei número 005/2023. Concede um dia de folga ao servidor público no dia de seu aniversário, sem prejuízo de seus vencimentos. Mensagem. Senhor Presidente e senhores vereadores, Manuel Gustavo de Araújo Moreira, Prefeito Municipal de Montanhas, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença dos nobres edis apresentar o projeto de lei em anexo, que tem a seguinte emenda. Concede um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário, sem prejuízo de seus vencimentos. Este projeto prevê a concessão de folga ao servidor público no dia do seu aniversário. Trata-se de matéria já debatida e aprovada nesta Casa Legislativa, conforme projeto de lei número 001/2023, de iniciativa do vereador José Posidônio Filho. Apesar de aprovada pela Casa Legislativa, o projeto não foi sancionado, tendo em vista o parecer jurídico apontar que assuntos relacionados aos servidores públicos do Poder Executivo são de iniciativa exclusiva do Executivo. O Executivo Municipal entende que a iniciativa baseada em critérios estabelecidos no artigo 2º do projeto de lei premiará servidores de boa conduta, comprovada em seus assentamentos funcionais. Desta forma, encaminhamos o projeto para apreciação do Legislativo Municipal. Montanhas, 28 de abril de 2023. Prefeito Municipal Manuel Gustavo de Araújo Moreira. Parecer. Parecer número 004/2023. Parecer da Comissão Parlamentar de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: projeto de lei número 005/2023, o qual concede um dia de folga ao servidor público no dia de seu aniversário, sem prejuízo de seus vencimentos. Do relatório. Em reunião da Comissão Parlamentar de Legislação, Justiça e Redação Final, ao analisar o PL número 005/2023, o qual concede um dia de folga ao servidor público no dia de seu aniversário, sem prejuízo de seus vencimentos, após leitura e discussão em comissão sobre o referido projeto, resolvemos que o presente projeto de lei é dotado de boa técnica legislativa, estando de acordo com os requisitos que permitem a sua tramitação, bem como é ausente de vícios de ponto de vista jurídico, sendo, portanto, recomendada a sua aprovação sem qualquer ressalva, sendo, portanto, aprovado de forma unânime por esta comissão. Da conclusão, por todo o exposto, diante da aprovação por esta Comissão Parlamentar de Justiça, de Legislação, Justiça e Redação Final, pugnamos pelo envio do presente projeto à íntegra para apreciação em plenário por esta Casa Legislativa, a ser realizada pelos réus, conforme leciona a Lei Orgânica Municipal, bem como o regimento interno da Câmara Municipal de Montanhas. Montanhas, 12 de maio de 2023. Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Fabiano Antônio de Medeiros. Vou conceder a palavra ao vereador José Posidônio, porque a gente sabe que esse projeto está vindo de iniciativa do Executivo hoje, mas antes ele foi de iniciativa do vereador José Posidônio. Então, eu quero parabenizar ele pela iniciativa e conceder a palavra a ele para ele comentar sobre o projeto. Esse projeto realmente vai ser funcionário e realmente não foi aprovado por cada uma vez, mas que lançou o governo fazer uma modificação lá e a gente entrou em acordo e
Projeto de Lei 005/2023. Em votação. Débora Regina de Lima Teixeira Alencar. Edson Júnior de Nascimento. Fabiano Antônio de Medeiros. Sim. Itamar Alves Nery. José Adair de Medeiros. José Eduardo Pastor Filho. José Posidônio Filho. Márcio Moreira de Oliveira. Projeto aprovado. Já pessoal, como tinha projeto, tem requerimento. A palavra está passada. Foi marcada a data, eu vi aí da vigilância ali, na casa. Não. Ficaram de vocês resolverem, porque tem que dar um prazo de 15 dias. Se realmente convidar a vigilância, a secretária de administrativa do sistema interno, tem que ter 4 pontos. E tem que dar 15 dias de prazo a eles, e se aceita em sessão, ou se aceita uma reunião. Não foi. Tem um beijo de gente aí que está indo lá, está chegando lá. Não demais. A situação não tem jeito aí, tem que dar o mais rápido possível aí. Porque a gente traga a exceção dele. Determina o que é o ofício, para falar sobre a questão dos animais soltos na rua e para uma sessão. Quem votaria manda aí? Tem outros demandas, tem as abobirosas, Bota as demandas. Não. E Agora, eu tinha pessoa que vai mandar direto para a gente manda para a secretária de saúde. Ou ela vem indicar alguém que você vai pensar. Deve vir já hoje, né? Foi da vigilância. E não sei se ela vem ou vai mandar a pesquisa dela. Em relação a. Já. Em relação à questão que a gente colocou aqui na última sessão, sobre os prédios que estão alugados, eu procurei saber, fui questionar o motivo de ainda estar sendo alugado e tal, e os serviços não estarem parados. Aí o que foi colocado foi que está parado ainda, a maior questão é a questão financeira. Está se organizando a parte financeira para poder fazer o serviço. Não adianta começar a obra e terminar pela metade por falta de planejamento financeiro. E aí eu perguntei, mas se não tinha ainda planejamento financeiro e não tinha ainda condições financeiras para começar, por que saiu? A questão é essa, foi saído porque os 2 prédios estavam impossibilitados de trabalho. A Secretaria de Saúde, né? Que é o antigo posto de saúde, ele rachou lá a laje e estava com risco de desabamento. Pode nunca acontecer, mas se caísse na cabeça de um funcionário, de alguma pessoa, de um servidor, de alguma pessoa que está atendida. Então, para preservar a questão da integridade física das pessoas, isso foi tirado. E da prefeitura mesmo foi. A gente tinha um pouco mais de acesso, sabia que se desse uma chuviscada, quando entrasse todo dia lá, era bem um monte de coisa em cima do outro, o povo se escondendo, porque buraco, né, tudo quanto é canto do teto. É igual a cama. Está pior que a cama, Está muito pior. Então, a questão lá, respondendo a questionamento, está parado por uma questão financeira, está sendo feito um levantamento e para ver se a prefeitura vai ter condições de começar e terminar a obra, e o motivo de ter saído é a possibilidade de trabalho. Eu leio os 4 pontos que foram colocados. Foi sobre medicamentos, acho que foi José Posidônio. Sobre os cachorros, arboviroses, foi Débora, e sobre os prédios públicos, As 4, mesmo essa situação do novo ela só quer 4. Não. Você tem no prédio, Eduardo, mas já. Sim, permitir. Posso contar? Parece que ele já tem um projeto, alguma ação
questão do piso da enfermagem, né? Já foi tudo aprovado, tudo sancionado, já vai vir recurso, já está toda a transparência. Quanto é que os municípios vão receber, falar com eles quando é que vão receber, como é que eles vão fazer para pagar. Mas isso é feito com a Secretaria de Saúde? Com a Secretaria de Saúde. É. Vai ser o piso, né, da enfermagem. Saber se ele já tem. Eu vou falar só um pouco a questão de calçamento, aquela questão da gente sempre está estudando para o calçamento hoje, por exemplo, 2 ou 3 meses já começa a ser esburacado. Disseram a mim que o calçamento lá de São Miguel está sendo feito de má qualidade. Eu fui olhar, realmente, onde fizeram liberar o área já acabou. Verdade, pode dar olhada. Só que a obra não foi entregue ao município ainda. O município não recebeu nada, o cara já está terminando. Mas qual é a preocupação? A preocupação é o pós-entrega. Entregou o município recebeu, a empresa foi embora e depois fica o problema. Eles fizeram um lado liberado. O lado que eles fizeram já acabou. O cimento de má qualidade, qualquer um que for lá pegar, não pode fazer assim e esfarela na mão. Pedaços. Já caiu o meu fio todinho, caiu pro lado do cercado de grade marcado, que é do lado de grade marcado, caiu tudo. Afundou no meio, onde os carros passam, que está só as pedras tudo arrancadas. Resumindo, está dando trabalho até para os carros passar. A situação está lá. Então, assim, quer dizer, a Inteligência ela não entregou, o prefeito não recebeu a obra concluída, eles estão trabalhando. Mas, assim, a preocupação é de que fosse lá, antes da entrega, para exigir que ele fizesse uma forma de melhor qualidade, para depois, quando entregar, a gente sabe que um dia tudo se acaba, depois a gente repara, mas não ser tão de imediato. Entregou hoje, vou passar 15 dias, não prestar mais. Lá está. Você vê, e ali desse diabo é pouco, lá no engano. Se você pode ir lá, quem quiser ir lá, pode ir lá olhar. Ali é assim, praticamente. O ingresso. Isso foi o pessoal de lá do São Miguel que pediu que fosse lá olhar para ver a situação. E realmente não tem onde eles fizeram. Para um lado para liberar, né, para passar pelo. O lado que eles fizeram primeiro, não tem mais nada para construir. E o senhor não passou 3 dias, não. Funcionando. Não, pode dar. O cimento você pega assim. Não, essa é areia. Por exemplo, um saco de cimento e 200 carros de areia. Ali praticamente eu sei o que foi. Pegaram bem aquela areia do Riacho de Rafael. A areia que era barrada. Pronto, tá lá. Você está com condição, pode lá. Eu ia até pegar para mim uma carrada, eu não fui porque a areia não presta. Estava em ruminha de areia feita realmente da estrada. Areia barrada. Da estrada e não estava. Areia barrada, não presta. Sentação. Areia só presta areia do Rio. Só para Areia barrada. Ela é fraca, ela não tem sustentação. Fica instituiu, né? Depois dela, dos prédios. Aí ele faz chamado para como ela quer 15 dias, né? Para ela. 15 dias foi enviado, vai dar na última sessão. É uma sessão, pode ir hoje. A gente tem que fazer essa 31. o convite que tem dessa e a próxima aí entrar em recesso. Ela recebendo hoje. Era um microfone. Mas se for contar pela lei orgânica, só vale os dias, né? Não vai contar o final de semana. Aí vai dar em julho. Só vai contar durante a semana, quando sabe. Só dia útil. 15 dias. Não tem como botar o cara com urgência, não? Semana que vem? A não ser que convide só para uma reunião sem ser. Só uma opinião. Não tem como não você falar com ela depois. Pode falar Pessoalmente. Pessoalmente. Se ela quiser vir, eu vou, você for por escrito. Não tem problema aí. Manda por escrito. Vamos convidando para a próxima semana, mais 64.
É uma cena, tem. Dia 24 ela não pode vir. Dia 31 não posso ser que ela não. É uma tem um sim. A gente fala com ela, se ela puder vir. O certo, eu acho que ideia. Se você falar com ela, ela pode vir sem ser convidada. Na sessão, para uma reunião. Encaminhei um ofício e aí a gente fala, A frequência ela vem antes de encaminhar. Então, fiz fazer a Aí eu queria. Foi uma pergunta que eu queria. Desculpa aí, rapidinho. Eu estou vendo aqui, toda quarta-feira as pessoas voltam muito agendar, só para agendar a questão do universidade. Esse pessoal que está. O nome dela é Maele, o Dinho. Não podia pelo menos agendar, só agendar para tal dia, não? É porque, assim, pode. Não é nada contra isso, mas ele já sabe que na quarta-feira, desde o início, já sabe que na quarta-feira não vai. Mas em si, entendeu? Não é que não seja falta de aviso, não. Quando vem agendar aqui amanhã, aí ela vai avisar, olha, a gente vai agendar segunda, terça, quinta e sexta. Então não na quarta. Isso desde que começou a funcionar desse jeito. E o agendamento ele não é simples. Você tem que colocar ele com a data, entregar a documentação dizendo o que eles precisam trazer, explicar bem direitinho, a gente marca até assim, dizendo, ó, isso aqui, isso, bem certinho, entrega eles com data, com hora, tudo direitinho. A folha de papel, o agendamento. E ele ainda vem com toca. Imagina se for assim na calçada. Aí eu queria fazer uma pergunta a você, é o seguinte, você me informar sobre sobre a estrada de São Carlos, só faz até ali em Pimba, e para lá não estou fazendo mais, que é fora de série também. Esse sai um pouco só até ali. fazendo o quê? Estrada. Eu sou uma pequena estrada como a gente passa a funcionar para isso rápido, tem como tirar mais material da estrada. Seja ali no caminho para o São Miguel, O Campestre. O Campestre é um absurdo. Vai estar abrindo. É um absurdo. Aí eu reclamei, aí o Zebra, quando a gente está com a boia de precário de vinho, aí eu disse lá embaixo, é urgente lá embaixo, não foi. Eu estive lá na Secretaria de Obras, quando fui ligar a máquina, o hidráulico. Não funcionou. Aí falei com o Eduardo, eu disse, não adianta a gente mexer na estrada enquanto não tiver o material para colocar. Porque não tem como tirar mais. Se tirar vai fazer um rio nas estradas. Acho que vai bater. Não tem mais material. Tem que ter material. Segundo ele. Eu quero tratar da informação parcelada sobre o orçamento da rua. De maneira que se você também vai ser toda a rua. É uma geral. Ele foi comprar bem na sua vez. Já, né? Porque paga ali é prefeitura não. Paga ali é prefeitura não. Como é legal, ele foi lá para o Paulinho que ele fez e a briga lá. Para fazer negócio aí que foi o deputado. Então, pessoal, Até aí eu queria saber se tem previsão de entregar a creche. Eu acho que eu acho que eu estive lá ainda, lá deve estar mais ou menos com Era no final de abril, né? Está Aí fazendo. agora já ficou para maio. A entrega acho que é em maio. A previsão é entregar em abril, mas o documentado é em maio. Vai estar para nós. Sou cobrando pequeno sistema de informação. A gente mandou o ofício, né? Mas responderam alguma coisa não, né? Eu vou ficar pedindo ajuda para saber. Sobre o que vem, né? Que nós assinamos. Até teve esse Então, nesse caso, a secretária pode fazer o lançamento do Estado.
quinquênio, mas sobre o quê? Especificamente? Geralmente as pessoas que falam comigo só falam. Não, é porque tem quinquênio que está atrasado. Teve o tempo que ficou bloqueado pela pandemia, mas já passou a pandemia, já tem outros que já eram para ter caído, independente do tempo da pandemia, ainda não caiu. E o pessoal, oi? Vários funcionários. Requerimento pega o nome. E a gente já A fez, pessoa, o servidor tem que fazer o requerimento. essas pessoas já fizeram um requerimento, está aguardando o resultado dos jurídicos, nos procuraram, a gente fez um ofício, encaminhou para a Secretaria de Administração e está esperando a resposta. Inclusive, o pessoal que trabalha na segurança e na saúde não era para ter tido nenhum bloqueio, porque eles ficaram isentos durante a pandemia. Essa questão do quinquênio, desculpa, eu não ia nem falar, sabe? É uma questão antiga. É um ofício antigo que as gestões públicas têm, não é só em Montanhas, em outras cidades. Né? E já me procuraram em algumas situações, eu até disse, não, a gente vai, corre atrás. Mas se não tiver jeito, é que o negócio tem que ser a justiça. Agora o pessoal cobra. A gente se qualifica a buscar informação, a cobrar e não temos resposta. Aí quando não tem, o prejudicado, que é o servidor, tem o apoio, com certeza dos vereadores. Então aciona a justiça, aí não pode fazer nada, nem achar que a gente vai resolver. Então resolve ser a questão administrativa do executivo. Se o executivo tem um consenso de solucionar, e a gente tentou de várias as formas, eu já tentei outras vezes, nesse mandato mesmo e outros também, se não tiver, mas quando chega a situação que a gente fala para o servidor, vamos acionar a justiça, todo mundo vai por então ele não pode. Eu estou dizendo isso para depois ele não acredita para o vereador que não faz nada, a gente faz, nosso papel é cobrar. E às vezes É pedir, entendeu? Aí se não vem a solução, ele tem que acionar a justiça. E isso já vem sido há vários tempos que vem essa situação de quinquênio em montanhas e outras cidades. Então, eu posso dizer, a gente já fez nossa parte, estamos aguardando e dizer para os colegas, se alguém vir cobrar, olha, já fizemos nossa parte, temos documentação comprovando que fizemos nossa parte. Se não for solucionado, você que é o prejudicado tem o nosso apoio e aciona a justiça. Pronto. E outra coisa, às vezes, vereador Fabiano, a pessoa está reclamando que não está recebendo quinquênio por não entender direito o que está acontecendo com ela. Ela tem que contabilizar o período dela, de ano trabalhado, que foi descontado durante a pandemia, e saber se realmente ela tem direito ou não. Se tiver direito, requerimento, pedindo. Se não for atendido, justiça. É normal, isso é natural. Entendeu? Tem que ser feito. Agora não adianta a gente estar cobrando a mesma coisa direto, pedindo quinquênio. E assim, sem saber direito do que a gente está pedindo. É para quem que eu estou pedindo isso? Ele tem direito de verdade ou não tem? Vamos analisar por Não, quê. mas quando a gente fez o ofício, eu pelo menos analisei. O pessoal de segurança, o pessoal da saúde, o pessoal que nos procurou. Fez a contabilidade? Tem direito, Pronto, então, tira esse ponto. E já faz mais de um ano e meio. Eles fizeram. Que faz requerimento e diz que está no jurídico e não resolve. Por isso Não. que eu. Calma. Ele tem um requerimento, o pessoal tem um requerimento pessoalmente. Tem mais de 45 dias. Então vai fazer um ano e meio. Pronto, então está esperando o quê? Já vai fazer um ano e meio. Está esperando o quê? Esse que eu não vou Mas dizer. muitas vezes vai tentar na parte da conversa e não consegue. Mas se a gente não tiver obter a resposta, vai, eu pelo menos vou orientar eles a procurar a justiça. Porque quando, eu estou dizendo assim, porque quando a gente fala de quinquênio, nós, os vereadores, a gente fala do geral. Quinquênio do servidor de montanhas, não é? Quando eu tenho que falar especificamente para quinquênio, para José Eduardo Pascoutinho, para Edson Júnior Nascimento, para Márcio Moreira, aí eu estou especificando. Eu estou pedindo quinquênio para nós aqui, que tem tanto tempo de serviço comprovado, já vencido e não recebeu. É isso que eu estou falando, entendeu? Especificamente, porque quando eu peço quinquênio, nós vereadores, a Câmara de Montanhas pede, envia um ofício para lá pedindo os quinquênios, pede todo mundo. Eu vou ficar lá no ofício, Mas olha só também, tem uma questão que a gente tem que ser bem claro. Nesses casos aí que ela falou, tem os casos que eu peguei de algumas pessoas que eu recebi a reclamação e realmente já tinha vencido já o direito dele, já tinha passado os anos, já tudo. E o município tem um descaso que nem responde as pessoas. Isso aí é um descaso que eu tenho em casa. Agora, o que eu quero dizer, eu falei para essas pessoas, olha, o que eu pude fazer foi isso.
Isso aí já é de outras situações, essa já é outra que a gente está cobrando novamente. Eu assinei também. Então, quando a gente vai e explica ao pessoal, olha, não teve, olha, fiz isso aqui, está aqui o ofício, cobrando o seu direito, está aqui o seu ofício, não teve resposta, o seu caminho é a justiça, mas ninguém vai. E a justiça é lenta, é lenta. Mas quanto mais tempo você demorar a acionar, mais lenta ela fica. Mais demorada. Aí o ponto que eu quero dizer, é um descaso do município que poder pelo menos responder ao cidadão, mas quando o cidadão é prejudicado, ele não quer ir até o final. Ele espera que a gente resolva uma coisa que a gente não pode. Isso eu não posso resolver, eu posso cobrar. É o que a gente fizemos, podemos cobrar. Só lembra procurar para trocar uma luz no ponto? E as pessoas têm que procurar entender o papel do vereador. As pessoas confundem o papel do vereador. Exatamente. Confundem muito. Por isso que às vezes criticam o vereador sem saber realmente qual é o papel dele. E o papel a gente tem feito aqui. Agora, a gente também não pode se desgastar e dar ouvidos a tudo. A gente tem que ter um limite. Agora, as pessoas estão sendo atendidas. Quando é procurado pelos vereadores de montanha, a gente tem atendido, temos cobrado. Agora, a gente tem que saber que depois que a gente esgota todos os caminhos viáveis, que é o que a gente cobra, manda ofício, se o município tem um descaso de não responder, de não dar uma resposta, ela tem que acionar a justiça, a gente não pode fazer mais nada. Porque se fosse fácil dela procurar o vereador lá e resolver, era bom, mas a gente não tem esse acesso. O acesso tem que cobrar, o documento é cobrar aqui através dos colegas, e até hoje não está sendo resolvido, então elas têm que chegar, tem 15 pessoas, vamos juntar aqui as 15, cadê o seu documento? É esse, tantos tempos, tantos anos, vamos à promotoria. O contador olhar, e eu vou junto, se precisar. Advogado olhar se tem realmente os anos certos. A gente tem que também dar um basta nessa questão das pessoas acharem que é assim não. Tudo, a gente tem nosso limite, todos temos. A gente não pode ultrapassar ele. Tanto o município tem dele como a Câmara tem os limites dele. E o nosso papel a gente tem feito. E o pessoal tem que ser ciente disso. Porque fica só as críticas, entendeu? É isso que eu digo. Se procurar, olha, esgotou todos os caminhos viáveis depois esgotaram. Então o caminho é esse. Se vocês querem, querem. Não querem, então a gente não pode fazer nada. O vereador Fabiano tocou uma parte agora que é uma pura verdade. Às vezes o pessoal critica, não sabe como se resolve, não sabe como procura, nem sabe como é que funciona. Por exemplo, naquele dia que teve aquele negócio do padre, até que o colega ficou chateado por conta de uma popular que chegou lá para exigir da gente que esse projeto de lei, para dar assistência à população mais carente do nosso município. Ela não sabe que a gente não pode, partir da gente fazer aquilo ali. E também ela deveria ter procurado saber que já existe um projeto de lei que foi aprovado por essa casa e permite com que o município distribua da forma que ele achar que dá certo, sacolão, vale gás, papel de grupo de água. Então, mas a crítica só vem para a gente, como que a gente não faça nada. Ratificando e pegando conta aí da sua palavra, já existem 2 projetos. Já tem 2 projetos, que eu votei todos os 2. Eu estava nessa casa, eu votei todos os 2. Entendeu? Aí cada município fazer as ações a qual a igreja cobrou, cada um, se eles quiserem fazer, já tem aprovado. E como o Ronaldo disse, é o papel da gente não pode fazer uma lei aqui que vai trazer despesa ao município. A gente está aqui para fiscalizar, fazer legislação. Agora, despesa do município tem que ir mandado lá para cá. Aí a gente vai analisar e votar. Porque no momento que a gente faz um projeto de lei que traga despesa do município, é bem constitucional, a gente está indo contra a Constituição. E as pessoas têm que ter ciência disso para depois não sair falando do vereador sem ter noção do que está falando. Porque todo pau só se quebra nas costas do vereador. Porque, na verdade, a maioria das pessoas, elas têm o costume de querer que a pessoa faça por ela. Não quer que alguém ajude você a carregar a lata, não. Quer que carregue a lata com você. Vai lá e pega a lata, sabe? Não quer com ajuda, não. Então, pessoal, tem mais nada para dar